Crie um bônus para quem paga até o vencimento. Sim, minha amiga síndica e meu amigo síndico. Isso é uma ferramenta muito poderosa para você resolver o problema da sua inadimplência. Pensa comigo. Hoje, eu, você, todos nós se preocupamos com as contas do dia a dia. E nas contas do dia a dia, se eu tiver que escolher uma ou outra, é claro que eu vou escolher pagar primeiro aquela que pode me dar um maior prejuízo. E o condomínio geralmente é colocado por último, justamente porque ele é o que sofre a menor penalidade após o vencimento. Cartão de crédito, cheque especial, todos esses itens e outros, financiamento, e aí vai, tem taxas de juros e multas maiores do que são aplicadas no condomínio. Por isso é interessante você criar um bônus. E eu vou te dar uma dica aqui de quanto seria o ideal esse bônus, mostrando para você, por A mais B, por que que funciona. Eu peço a você que venha aqui acompanhar junto comigo aqui na tela do computador para a gente ver isso na prática. Muito bem, vamos aqui olhar com números se vale ou não vale a pena eu ter um bônus na minha taxa condominial. Eu trouxe para a gente dar uma conferida aqui em despesas que a maioria de nós geralmente temos. Porque, olha, eu trouxe o cartão de crédito, a maioria das pessoas hoje tem um cartão de crédito. Eu incluí o cheque especial, tem gente que tem cheque especial. Financiamento, muita gente tem financiamento. E o próprio condomínio. E aí eu trouxe as alíquotas que são aplicadas atualmente no mercado, tá? Para quem atrasa uma dessas despesas. No caso do condomínio, nós temos multa de 2% e juro de mora de 1% ao mês. No caso do cartão de crédito, juro rotativo de 17 a 18,5%, mais multa de 2%, mais juro de mora de 1%. No caso do cheque especial, nós temos 8%. E no financiamento, nós vamos ter um juro de mora de 2,5%, uma multa de 2% e uns encargos que geralmente são de acordo com cada contrato, que pode chegar até 5%. Vamos totalizar essas alíquotas aqui para a gente dar uma olhada como é que fica ao mês. Deixa eu puxar aqui. Olha só, o condomínio, em média, 3%. Cartão de crédito, 21,5%. Financiamento, 9,5%. E cheque especial, 8%. E aí você deve estar me dizendo assim, e agora? Se eu tiver que atrasar algo, quem eu escolho? É óbvio para mim e para você que você vai escolher atrasar aquela conta que vai te dar menos prejuízo. E se você olhar para esses números, você vai ver que quem menos dá prejuízo aí é o condomínio. Ele só cobra 3% após o vencimento, enquanto todos os outros cobram bem mais. Então, se eu tiver que atrasar, eu vou atrasar o condomínio. Vamos tornar isso mais real. Vamos criar um cenário aqui. Imagine que eu tenha a seguinte situação. Uma taxa condominial no valor de R$ 1.000. Considere essa mesma taxa para um financiamento, onde a prestação é R$ 1.000, e também para um cartão de crédito, onde eu tenho uma despesa que eu vou ter que pagar o cartão desse mês e é R$ 1.000 a fatura. Muito bem. Olhe para o primeiro dia após o vencimento. O que ocorre? No caso do condomínio, R$ 20,33 de acréscimo. Volta para cá, ó, para cima, 2% de multa, 2% de R$ 1.000, R$ 20. E 1% de juro de mora, que se eu ratear o dia, vai dar 0,33. Então, R$ 20,33. No 10º dia, R$ 23,33. No 30º dia, R$ 30.
Eu não vou nem falar aqui do financiamento, não, mas olha só para o cartão de crédito, que a maioria das pessoas tem. Hoje, quase ninguém não tem cartão de crédito. Não deixa de ter cartão de crédito. No primeiro dia, R$ 26,50. No 10º dia, R$ 85. E no 30º dia, R$ 215. E é por isso que se torna muito mais prioritário eu pagar o cartão de crédito do que pagar o condomínio. Eu pagar um financiamento do que pagar o condomínio. Eu pagar um cheque especial do que pagar um condomínio. Agora, se por um acaso o condomínio tivesse um bônus de 20%, como é que seria isso? Vamos dar uma olhada no mesmo cenário. Com um bônus de 20%, o condomínio, no primeiro dia de atraso, cobra R$ 220,33. No 10º dia, R$ 223,33. E no 30º dia, R$ 230. Se nós olharmos para o cartão de crédito, que geralmente é o que realmente pesa mais no nosso bolso, quando se atrasa, o condomínio ainda está pior. Olha só, nesse caso, o condomínio foi para o topo da lista, como prioridade. É óbvio que agora eu vou preferir pagar o condomínio do que pagar o cartão de crédito, do que pagar o financiamento, porque ele é o que me dá mais prejuízo se eu deixar de pagar. E para você ter uma ideia, tem condomínio, talvez seja o caso do seu, que após 30 dias ainda tem honorários, o que piora mais ainda a situação do inadimplente. Por isso, é muito bom você ter um bônus na sua taxa condominial. Wellington, mas aqui no meu condomínio, você pode estar me falando agora, não é 3%. Tá, vamos voltar aqui para cima. Você disse aí que é 3% na taxa condominial, 2% de multa e 1% de juro e mora. Bom, a minha base foi o artigo 1336 do novo Código Civil, tá? Assim como a minha experiência trabalhando já há 20 anos com condomínios. Eu conheço condomínios tanto do pequeno porte como de grande porte, onde o condômino paga uma taxa condominial de R$ 300 e condôminos que pagam taxa condominial de R$ 12.000. Eu conheço os cenários de inadimplência de muitos condomínios. E eu tenho visto nesses condomínios que a maioria deles trabalham com essas alíquotas aqui. E mesmo que eles quisessem trabalhar com alíquotas diferentes, isso deveriam estar convencionado, desde que não ferisse o Código Civil. Artigo 1336. Vou puxar aqui a minha câmera, que é para não atrapalhar. Deixa eu puxar ela para cá. Ok? Aqui, ó. Artigo 1336. Tá? Só para a gente ter certeza, ó. Artigo 1336 aqui, ó. Ok? Voltando lá. Artigo 1336. São deveres do condômino. São deveres de quem? Do condômino. Aí tem contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, para lá. Tá, se você quiser ler o artigo todinho, beleza. Mas eu vou direto ao ponto. O ponto aqui é o primeiro parágrafo. Esse aqui, ó. O que diz esse primeiro parágrafo? O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária. Para aqui. Bem aqui eu quero dar uma pausa. Se eu te disser que a maioria dos condomínios não cobram correção monetária, não atualizam as suas dívidas, de repente você não fique surpreso, porque isso é aplicado no seu condomínio. Mas eu estou lhe falando, a maioria dos condomínios não aplicam. E muitas vezes isso ocorre porque eles não têm nem ideia como é que se calcula a correção monetária. Ok? Vamos continuar. Ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios, por isso de mora que eu falei, convencionados para que convencionado está informado em algum canto, está lá, legalizado.
Geralmente aonde? Na sua convenção. Convenção condominial. Aí ele cita ou não sendo previstos aos juros estabelecidos no artigo 406 deste Código. Opa! O que diz esse artigo 406 desse Código? Que ele está se referindo justamente quando eu tenho aquela condição que o meu juro não está convencionado lá na minha convenção, não está de forma clara, ou nem consta nada lá. Vamos dar uma olhada no artigo 406 do Código Civil. Olha só o que diz o artigo 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Aí você deve perguntar, que taxa legal é essa? O próprio artigo fala aqui, ó, no primeiro parágrafo. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a famosa Selic, que aí com certeza você já ouviu falar sobre ela. Selic, ok? Beleza. Então, nós sabemos, em média, que a Selic hoje está oscilando entre 1 alguma coisa, ou seja, mais ou menos 1% ao mês. Tá bom? Vamos voltar lá no artigo 1336, né? Por quê? Porque nós falamos dos juros. E a multa, como é que fica? Olha só. Continuando. Bem como a multa de até 2% sobre o débito. Então, foi daqui que eu tirei as informações que estão postas aqui. Multa de 2% e juro de mora de 1%. Agora você tem em mente se vale ou não vale a pena ter um bônus na taxa condominial do seu condomínio. Só você pode saber realmente o que você vai fazer daqui para frente. Muito bem, você viu aí? É por isso que o condomínio é colocado de lado. Criar uma bonificação para quem paga até o vencimento não complica a vida de quem é uma pessoa organizada. Ou seja, para aquele condomínio que paga rigorosamente em dia, isso não vai mudar nada, porque ele já é uma pessoa que sempre paga no vencimento. Porém, vai frear aqueles que deixam sempre o condomínio para depois, fazendo com que eles pensem assim: ah, se por um acaso eu não pagar o condomínio, eu vou perder logo de cara 20%. Por isso é interessante você colocar isso em prática aí no seu condomínio, para que a sua inadimplência comece a diminuir drasticamente. Quer resolver o problema da inadimplência? Segue a dica. Contrate uma empresa de cobrança para o seu condomínio.